lá, Fernando, com você, meu querido, se quiser se apresentar para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Caiafa, professor de História da Arte, para quem não me conhece. Estou aqui nesse projeto incrível com a Patrícia, tentando apresentar a arte de uma forma leve, de uma forma descontraída, de uma forma que possa engrandecer, enriquecer ainda mais a sua viagem, assim que você tiver a oportunidade de conhecer esse lugar incrível chamado Itália, poder desfrutar, né, das belezas artísticas, né, que a Patrícia com certeza vai poder apresentar para vocês também. E aí a gente está hoje iniciando uma série de lives que a gente pretende fazer, que é também uma preparação para alguns projetos que esse ano vão sair, né, que o ano passado a pandemia segurou um pouco a gente, né, mas enfim, esse ano a gente vai avançar de qualquer jeito nesses nossos projetos. Então essa live, ela inaugura uma série de lives que a gente vai fazer aqui usando a plataforma do StreamYard, do YouTube, onde a gente tem aí uma possibilidade maior de apresentar algumas imagens para vocês também, e para quem está acompanhando a gente no Instagram também, o convite para ir lá para o YouTube e lá a gente poder acompanhar de uma maneira ainda mais rica tudo aquilo que a gente vai conversar aqui. Peço desculpas de antemão por alguma questão técnica, a gente ainda está aprendendo a mexer nessas ferramentas, né? Mas eu acho que a gente vai construir junto aí, e vai ser muito gostoso nessa tarde de sábado aqui no Brasil, de muito sol, né? Apesar de ainda estarmos no meio de uma pandemia, né? A gente está com um dia bastante gostoso aqui. E por aqui também. Vocês viram meu vídeo hoje, né? Passeando pela minha aldeiazinha, né? Que delícia que estava o tempo, né? Meus amores, antes do Fernando começar, né? Hoje vamos falar sobre a Fonte Trevi. Eu quero somente, assim, mencionar na minha parte turística, né? Para quem está planejando uma viagem para Roma, eu sempre digo que Roma é aquele tipo de cidade. Vocês pensam que eu morei em Roma, né, Fernando? Eu não sei se você sabe. Não sabia. 3 anos, 2 anos e 8 meses. Então, eu sempre digo que eu conheço Roma de cabo a rabo, né? A gente usa essa expressão ainda no Brasil, que eu tô meio desatualizada. Usa, né? Mas já indica uma certa idade, viu, Patrícia? Essa expressão já... 38 anos, tá? Para quem pensa que a Patrícia é menininha. Isso aí. Então, assim, gente, Roma é uma cidade que, mesmo quem mora, né, anos e anos, tem sempre alguma coisa para ver, né? Um museu ao céu aberto. E principalmente para visitar Roma, eu sempre digo, quem vem a turismo, infelizmente, não pode. Não é que não pode, não tem tempo para ver Roma como ela merece, né? Então, assim, você que está passando por Roma, tente pelo menos estar 3 dias. 3 dias é um básico do básico do básico para vocês estarem conhecendo, digamos, a Roma, né, aquela mais clássica. Quando eu digo Roma clássica, eu falo sempre a Roma Imperial, okay? Toda a zona do Coliseu, Fonte Trevi, Altar da Pátria, Circo Máximo, toda aquela zona ali. O Vaticano, apesar do Vaticano não ser considerado Itália, é claro que ele está dentro de Roma, então o Vaticano. E para conhecer o Vaticano, gente, a parte do Vaticano, a Basílica, os jardins e o museu, vocês consideram que pelo menos um dia seria necessário vocês terem, mais o Castelo Santo Ângelo, obviamente. E mais a Roma Barroca, que é parte do nosso, né, Fernando? Roma Barroca, obviamente, quando falamos da Roma Barroca, não tem como não pensar em Fonte Trevi. Então, a Roma Barroca, com seus principais monumentos, né, como a Piazza Navona, a Piazza Espanha, principalmente, né, pelas fontes que tem nesses monumentos, e a Fonte Trevi. Então, hoje vamos começar uma série de lives sobre os monumentos. Já falamos sobre o Coliseu, porém, o Fernando vai falar ainda de forma mais específica. Vamos estar marcando, estou te intimando para falar o Coliseu com as fotos, com as pinturas, porque eu acho que a live ela fica muito, né, as pessoas ficam muito mais fácil de entender e de imaginar, porque obviamente é diferente, né, de quem já conhece o monumento. Então, assim, com você, a Fontana Trevi, um dos monumentos mais importantes da Itália. Eu imagino, né, Fernando, que quando se pensa em Itália, se pensa em alguns monumentos. Vai, me diz, quais monumentos se pensa quando se fala em Itália? Quais são? Não tem como, né? Além do Coliseu que você citou, a Fontana di Trevi, toda a região do Fórum Romano, né? Então são, assim, os highlights, né? O próprio Vaticano, a Praça de São Pedro, a Basílica de São Pedro. E aqui, Patrícia, me permita um depoimento de turista, né? Eu tive a oportunidade de ir à Itália pela primeira vez em 2009. Confesso que na época eu não tinha ainda muito interesse em arte propriamente, né? Eu já era formado em História, mas não em arte.
E eu fui daqueles turistas assim, eu vou desembarcar lá e lá eu vejo o que eu faço na hora. Não vou dizer que não foi uma grande viagem, fiquei cerca de 4 dias só em Roma. Mas quando eu fui embora, e aí eu comecei a estudar um pouco mais arte e tal, eu me dei conta do quanto eu havia perdido naquela minha estada na Itália, em Roma, por não ter, assim, minimamente, né, o conhecimento daquilo que eu deveria, digamos assim, ter visto, e ter visto com algum conhecimento prévio, né? A gente conversa aqui, né, Patrícia? A gente não quer que vocês sejam especialistas em arte, não é essa a nossa pretensão. Mas é que quando você tem ali um repertório, antes de adentrar nesse universo fantástico, a sua experiência ela se torna muito mais incrível. Ela será incrível de qualquer maneira, mas quando você conhece algumas coisas, não só da arte, mas também da própria história, alguns detalhes que só realmente quem mora ali, né, vai poder te apresentar, a sua viagem, a sua experiência fica muito mais incrível. E eu fico assim com uma dorzinha no coração e uma vontade de voltar, porque conhecendo agora um pouquinho mais, a gente nunca conhece tudo, né? Mas conhecendo sempre um pouquinho mais, eu fico pensando assim, puxa vida, né? Quanta coisa agora, né? Com um pouquinho mais de orientação, eu poderia desfrutar desse lugar incrível. E essa é a nossa proposta, né? Oferecer para vocês um pouco mais de informações de uma maneira geral para que a sua experiência seja ainda mais incrível quando tiver a oportunidade de viajar com a Patrícia, né, e conhecer um pouquinho, não só de Roma, mas de toda a Itália. Eu vou tentar projetar aqui para vocês, para quem não conhece, para quem ainda não ouviu falar, a Fontana di Trevi. Gente, esse é um recorte, talvez um recorte bastante conhecido aí, daqueles que, enfim, visitam a Fontana di Trevi, que pretendem visitar a Fontana di Trevi. Eu vou dar aqui um breve histórico, um breve contexto de quando a Fontana di Trevi foi construída, a sua importância, o seu estilo artístico, e depois eu vou aqui mostrando alguns detalhes. Bom, embora a data da construção da Fontana seja 1762, portanto século XVIII, já existiram outras fontes nesse mesmo local, e a fonte mais antiga remonta aí ao ano de 19 antes de Cristo. Então, desde essa época, já havia ali um local onde a população romana se utilizava, enfim, para se abastecer de água. E aqui eu quero fazer um parênteses. Uma das grandes inovações da arte romana e dos serviços urbanos que Roma desenvolveu estava a construção de aquedutos. E esses aquedutos permitiam o deslocamento, né, o fornecimento de água para muitas regiões. A água que abastecia até 2007, a Fontana di Trevi, vem de uma fonte que fica a 26 quilômetros dali. Desde 2007, a água que abastece a Fontana é a água do próprio sistema de abastecimento de água da cidade de Roma. Mas até 2007, essa água chegava até a Fontana di Trevi, 26 quilômetros, a partir dos aquedutos. E por que eu estou dizendo isso? Porque Roma usou essa, vamos chamar de estratégia de distribuição de água através dos aquedutos como um elemento, vejam só, de pacificação e de integração dos territórios do Império Romano. Levar água para vilarejos, para povoados, para cidades, foi um instrumento de pacificação. Então, uma solução de engenharia absolutamente formidável, né? A construção desses aquedutos e as fontes, que seria, digamos assim, o destino dessa água. Então, essas fontes, elas eram públicas e, portanto, a população tinha ali uma facilidade muito grande para se abastecer de água nesses lugares. Então, originalmente, essas fontes não tinham toda essa, digamos, pegada artística, relevância artística. Eram, de fato, locais onde a população podia se abastecer de água. Né? Então tinha, digamos, um uso pragmático, né? Um uso prático, né? A gente já comentou isso em outras lives sobre a arte romana, né? Desse caráter pragmático. Arte grega, né, Fernando? Exatamente, esse caráter pragmático da arte romana, né? Então a Fontana di Trevi, ela tem essa origem.
Esse projeto que vocês estão vendo aí, ele é, repito, do século XVIII. O século XVIII já não é mais considerado propriamente o século barroco, mas a Fontana de Trevi, ela tem muitos elementos estéticos que se encaixam dentro daquilo que a gente chama de barroco, e se a gente quiser ser mais específico, um barroco tardio, né? Porque o barroco, ele surge propriamente no século XVI e ele vai ter lá suas reverberações até o século XVIII. E aqui me permitam um parênteses, para quem for do Brasil, nós temos um magnífico conjunto arquitetônico, escultórico, barroco, tardio, nas cidades históricas de Minas Gerais, né? As famosas igrejas, né? As esculturas de Aleijadinho, as pinturas de Mestre Ataíde, né? Então o barroco mineiro é um barroco tardio, é um barroco do século XVIII. Então a Fontana de Trevi, ela se encaixa dentro dessas características do barroco tardio. Mas, quando a gente olha para alguns detalhes, a gente já nota alguns sinais do estilo que será dominante no século XVIII, que é o neoclássico. Então, observem aqui as colunas ali ao fundo, então as típicas colunas gregas, os capitéis adornados e a própria compleição física das figuras que estão sendo apresentadas na Fontana são típicas do neoclássico, ou seja, corpos cheios de detalhes, né? Essa preocupação com a anatomia. Lembrando, o neoclássico, ele resgata elementos do grego, sobretudo, né? Do passado grego. Mas, Caiafa, e aí? É neoclássico ou é barroco? Vamos pegar essa figura central, que é Netuno. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre a figura de Netuno. Então, Netuno tem a ver com a mitologia clássica. Vejam que Netuno está com o dorso nu, então você observa as partes do corpo, né? O desenho do abdômen, né? O peitoral, né? Então, essa preocupação com a anatomia. Mas, ao mesmo tempo, há um tecido que cobre Netuno. Então, os órgãos genitais, por exemplo, não estão à mostra. Então, essa é uma clássica representação de um neoclássico, mas também com esse lampejo do barroco, porque o barroco tem um pouco mais dessa coisa do esconder, essa questão da sexualidade, esse pudor, né, muito ligado à própria questão da Igreja Católica, né? Então, é uma arquitetura única do ponto de vista artístico. Ela se encaixa dentro daquilo que a gente chama barroco, mas há muitos elementos típicos do neoclássico. Aliás, além disso, né, Patrícia, a maior fonte de Roma, né? Suas dimensões são absolutamente impactantes. Quando você chega diante dela, não há como você ficar alguns segundos ali, sequer sem saber o que dizer, né? Ruazinhas pequenininhas, né? Ninguém pode imaginar que tem tal maravilha, né? Exato. Já que a Patrícia só tocou nessa questão das ruazinhas, é uma fonte muito peculiar, além das suas dimensões, né? Ela não é uma fonte circular, como a maioria das fontes em Roma. Você não consegue, por exemplo, dar a volta nela, né? Ela está numa encosta, né? Então você não consegue dar esse giro, digamos assim, de 360 graus no entorno dela. Então, enfim, tudo é muito peculiar, tudo é muito único, além da praça, né, da piazza onde ela está instalada, né? Como a Patrícia falou, você vem pelas ruazinhas, de repente você, né? Você chega ali na praça e aquele monumento magnífico se apresenta, né, diante dos nossos olhos. Eu peguei esse outro ângulo da Fontana de Trevi, né? A gente consegue observar a altura, né? Como ela realmente é bastante impositiva, né? Ela é bastante um destaque, né, naquela paisagem das pequenas ruas daquela região de Roma. Mas falando um pouquinho da história, né? O projeto original da Fontana de Trevi se inspirou muito nos trabalhos do Bernini. E o Bernini, quem acompanhou a nossa live sobre a Basílica de São Pedro, é um típico artista barroco mesmo, né? E como é que a gente identifica o barroco, né? Já que eu estou aqui falando tanto de barroco. Eu gosto de lembrar o barroco a partir de 3 palavrinhas: leveza, movimento
e detalhe. Leveza, movimento e detalhe. Leveza. Quando você observa uma obra barroca, essa obra sempre vai sugerir movimento. E aqui estamos falando de uma fonte. Portanto, o movimento das águas faz com que todo o conjunto arquitetônico tenha essa leveza. Até mesmo se você observar os tecidos que cobrem essas figuras que se apresentam para nós, também tem esse caimento leve. Isso é um aspecto que eu acho absolutamente fantástico, né? Os artistas são capazes de traduzir em mármore, e aí no caso da Fontana di Trevi, mármore travertino e mármore Carrara. Eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que são produtos caríssimos hoje em dia, né? Então a gente pode imaginar o custo, né, que essa construção teve. Então, essa coisa da leveza, né, do movimento da própria água, né, e a quantidade impressionante de detalhes. Em geral, as obras barrocas nos contam uma história. Então, é possível, a partir da observação dos detalhes, estabelecermos uma narrativa. Essa fontana, ela foi encomendada pelo Papa Clemente XII, né? Clemente XII, e ela foi executada por um indivíduo chamado Niccolo Salvi. Niccolo Salvi, como eu disse, ele se inspirou no Bernini, depois houve ali algumas questões com o Papa não gostava muito do Bernini, enfim, essas histórias particulares que são muito interessantes, é verdade. Mas também há uma inspiração muito interessante na Fontana, que é o Arco de Constantino. Eu separei uma imagem, estão vendo aí? O Arco de Constantino, ele está bem de frente ao Coliseu, e é um dos mais importantes arcos romanos, né? E aí, só lembrando, né? Era costume dos imperadores romanos construírem esses arcos em homenagem aos soldados quando estes voltavam vitoriosos da guerra. Então era quase que como uma homenagem para esses soldados passarem por debaixo desses arcos, né? Então esse arco teria inspirado também o Nicola Salvi a projetar a Fontana di Trevi. E uma outra inspiração também veio dessa outra fonte, a Fontana dell'Acqua, que também fica numa região muito interessante de ser conhecida, em Roma. Então, uma mistura aí de duas influências para resultar neste projeto absolutamente magnífico da Fontana di Trevi. Mas voltando aqui à narrativa, aqui eu estou mostrando um detalhe superior da Fontana e a homenagem ao Papa Clemente XII, Pontífice Máximo. Acima, né, dessa inscrição, o brasão das armas do Papa, e aqui a gente consegue observar bem essa questão da leveza, né? Veja esses arcanjos que sustentam o brasão das armas do Papa, aqui 4 esculturas que representam as estações do ano. Reparem nos detalhes dos capitéis das colunas, né, em estilo coríntio, né, que é um estilo muito sofisticado, muito rebuscado, muito cheio de detalhes, né, que é típico da antiguidade clássica e que é retomado pelo estilo neoclássico. E agora eu vou mostrar para vocês o detalhe do centro da Fontana, que é o deus da mitologia Netuno. Netuno, o regente do mar. Eu acho tão incrível essa narrativa. Reparem que Netuno está com os pés sobre 2 cavalos. É como se os 2 cavalos fossem a sua, digamos, a sua carruagem, né? E um dos cavalos está manso, dócil, e o outro cavalo bastante agitado, né? Isso é muito significativo, é muito interessante, porque assim é o mar, né? Ora revolto, ora tranquilo, assim somos nós, né? Ora alegres, ora um pouco menos alegres, um pouco mais, né, agitados. Então, Netuno, o deus que vai reger o mar. E é muito interessante, muito curioso, quando a gente pensa a Igreja Católica financiando uma obra que vai dialogar com uma divindade da antiguidade clássica, né? É muito interessante, mas isso tem uma explicação, né? Ou seja, a Igreja Católica, ela olha para a antiguidade clássica com muita admiração,
né? Mas também querendo dizer, olha, nós superamos os gregos, né? Eles ainda acreditavam em muitos deuses, puxa vida, foram muito hábeis, muito sofisticados em termos artísticos, mas nós, da Igreja Católica, cristãos, superamos os gregos, né? Então não é negar, né? Mas fazer questão de dizer, olha, nós somos capazes de fazer mais do que os gregos fizeram, né? Então, essa é uma questão que eu gosto sempre de trazer. Repare que há uma concha por trás do Netuno, né? Reforçando aquela ideia da carruagem, né? Eu tenho um detalhe aqui do cavalo que eu separei, que eu acho magnífico, mostrar aqui para vocês. Olha assim, a tentativa de domar o cavalo, né? Pessoal, eu gosto sempre de lembrar, isso é mármore. Não é massinha de modelar, né? Não é nenhum tipo de material leve que você molda tranquilamente. Reparem ao fundo, né? Aquela figura feminina que é a representação da saúde, da fertilidade, da abundância, né? Olha o detalhe dos tecidos, olha o rebuscamento desse rochedo que simula como se fosse uma cascata, né? É magnífico, é magnífico. Aliás, a estrutura ela foi projetada de uma tal maneira, quem já esteve lá, né, Patrícia, vai lembrar disso, o barulho, né, o barulho da água caindo. Então, essa água que se movimenta, o barulho da água que se movimenta, reforça essa ideia de que tudo ali está em movimento. Não é uma escultura estática. Mas, Fernando, esculturas são estáticas. Claro, eu sei, são estáticas. Mas a sensação que você tem é que tudo está em movimento. Então, o barulho, ele vai reforçando essa ideia do movimento. É algo realmente interessante. O barulho que dá vida à obra. Eu acho que se você ficar parado ali, abrir um vinho, tomar uns 2 goles, realmente você vai ver aquilo tudo se mexendo, tenho certeza. Vai ser uma experiência incrível. Deixa eu mostrar mais um detalhezinho aqui do cavalo, mas agora o cavalo mais tranquilo, né? O Tritão, ele leva o cavalo para o deus Netuno. Olha a quantidade de detalhes, gente. É realmente impressionante. A Fontana de Trevi ficou muito famosa, né, Patrícia, também pelo cinema, né? São vários filmes que tiveram a Fontana de Trevi como cenário, né? Fellini, né, fez lá uma das suas grandes produções ali. Acho que aí a Patrícia até pode falar melhor do que eu sobre essa questão do quanto a Fontana já foi inspiração para casais apaixonados, né? Mas, Patrícia, a gente não indica, né, que ninguém tente reproduzir as cenas do cinema entrando na Fontana, né? Dizer que a multa... Assim como, né, Fernanda, não tentar roubar as moedinhas, tá, pessoal? Tem a história das moedinhas, né, Patrícia? Toda noite vai roubar moeda, gente. São mais de 3 mil euros por dia que eles recolhem de moedas. Mais de 3 mil euros. É muito dinheiro. E esse dinheiro, obviamente, graças a Deus, é muito bem investido, né, na Caritas, né, numa associação. Então, ela é muito bem investido, ajuda a população local, né, as pessoas de rua. Então, quando Roma, obviamente, não deixe de jogar a moedinha, porque esse dinheiro vai ajudar muitas pessoas que moram na rua, mas principalmente, né, diz a lenda que quem joga a moedinha lá na fonte vai voltar para Roma outra vez. Então, eu não sei se é verdade, mas isso tem funcionado com muita gente, né? Então, assim, não deixe de jogar a moedinha na fonte Trevi. Mas tem que cair na água, né? Para voltar, tem que cair na água. Tem que jogar com a mão direita por cima do ombro esquerdo. E aí dizem que se você jogar 2 moedas, a pessoa com quem estiver com você, você vai casar, não é? Não tem essa história? Isso eu não fiz não, tá? Ah, é? Bom, eu também não fiz ainda, não testei. Pretendo ir para a Itália novamente assim que a pandemia permitir, que a Patrícia já me convidou, ela vai ser a minha guia na Itália. Então é isso. Eu acho que a Fontana de Trevi também, só para finalizar a minha fala, Patrícia, lembrando aqui um pouco do contexto histórico. O século XVIII, a segunda metade do século XVIII, é também o momento em que os diferentes reinos da Itália, vai lembrar que a Itália não era um país, né, até o finalzinho do século XIX, a Itália não era um país como a gente o conhece hoje, a Itália era fragmentada em 7 reinos,
E esse território onde hoje está Roma e o próprio Vaticano já eram territórios da igreja, né? Eram os estados pontifícios. Mas já havia uma forte pressão, principalmente por parte do norte da Itália, o estado do Piemonte, que desejava unificar os reinos italianos. Então, a Igreja Católica, os diversos papas, sempre procuraram demonstrar muito poder para desencorajar, principalmente, mas não só, o reino do Piemonte, para dar sequência a esse projeto de unificação. E a arquitetura, a arte de uma forma geral, ela sempre foi um instrumento de poder, não só de poder econômico, obviamente vocês podem imaginar, né, a quantidade de recursos despendidos para essa construção, mas também um certo capital simbólico, né, uma maneira de marcar território, de marcar presença, de dizer, olha, foi o Papa que fez, foi a Igreja Católica que fez, aconteça o que acontecer, aqui é um território onde a igreja sempre esteve presente, né? Então a arte traz consigo não só a beleza, né, que a gente, né, pode desfrutar mesmo não conhecendo, mas quando a gente conhece um pouquinho do que está para além daquilo que a gente vê, a nossa experiência com certeza fica ainda muito mais rica. Com certeza. Fernando, deixa eu ler essa mensagem para você, porque eu achei ela linda. Cadê? Da Camila. O artista sempre nos fazendo ver além da realidade fixa e imóvel. Isso ali. Você está bebendo um vinho, Fernando? Eu tô bebendo um vinho, eu tô na Itália, né? Eu achei que cabia. Olha que linda essa mensagem, né, da Camila. Parabéns, Camila. Eu adorei essa mensagem. Realmente, o artista sempre nos fazendo ver além da realidade fixa e imóvel. Gente, você terminou com os slides? Eu parei, eu voltei aqui para você. Eu estou te vendo para poder ver a Camila e essa mensagem incrível. Obrigado, Camila. Se alguma pergunta, vocês mandem um comentário aqui. Se não, eu faço as conclusões com o Fernando. Eu sempre tento fazer lives curtas, porque eu sei que é cansativo, né? Apesar de escutar o Fernando, gente, ainda bem que o meu marido não escuta nunca, né, Fernando? Porque Não, mas Patrícia, fala para ele ficar tranquila, a Camila é suspeita, viu? A Camila é suspeita, viu, Patrícia? Fica a dica. Entendi. E acho que um dia a gente até pode chamá-la, ela é musicista, viu, Patrícia? Ela poderia falar desse período do barroco tardio, que tem caras como Johann Sebastian Bach, né? Que também faz parte desse período da história da arte, no caso da música também, né? Com certeza, eu vou adorar. Então, assim, eu estava dizendo, né, Camila? Camila agora corrigiu um pouquinho a questão, mas tudo bem. Sempre muito emocionante ver o Fernando, né, falar, ele, assim, traz a arte de uma forma muito leve, muito gostosa. Então, desde que eu comecei esse projeto com o Fernando, é justamente esse meu objetivo. Vou tentar fazer essas lives curtas, né, gente? Porque não é a nossa intenção fazer com que vocês fiquem espertos de história da arte, não é essa a intenção, mas é fazer com que vocês entendam, né, que ter o mínimo de conhecimento faz com que tudo mude, né, o olhar de vocês se transforma, né? Agora, alguém fez um comentário, deixa eu ver aqui. Eu acho que foi a Solidê. Peraí, foi a Solidê? Não, foi a Sueli. Deixa eu mostrar aqui. Agora eu consegui acessar os comentários, Patrícia. Eba, agora eu posso acompanhar também. A gente está aprendendo, né, Patrícia? A gente está aprendendo aqui. Estou aprendendo a usar. Então, assim, a Sueli, linda essa explicação do Fernando. Adorei esse olhar dele sobre a Fontana. Realmente, quando vocês entendem, né, a história que tem por trás, né, então é sempre por isso que eu falo, né, digo, repito, e eu vou continuar batendo nessa tecla, né, pessoal, para vocês que estão planejando uma viagem, quando vocês vêm para um país, né, como a Itália, o país com o maior patrimônio da Unesco, é incrível que tem não somente tudo, né, na Itália realmente vale muito a pena tentar entender o mínimo, né, da história, do contexto e da arte por trás daquilo, porque tudo se transforma. Assim como mesmo nas igrejas, né, quando a gente fala de igrejas, que já fizemos várias lives lá no Instagram, temos várias lives com o Fernando, eu sempre digo a mesma coisa. Entender, né? Eu falo isso, pessoal, porque é muito normal com alguns meus clientes, eu tenho muitos clientes evangélicos que às vezes eles falam, eu não quero visitar a igreja, né? Porque eu sou evangélico, então eu sempre insisto, né, para essas pessoas. Eu também, Ana Patrícia também é evangélica, né? Eu também sou evangélica, mas visitar uma igreja na Itália não é somente uma questão, né, espiritual, mas eu acredito que mais do que espiritual é realmente uma questão de entender, né, todo um patrimônio artístico que tem por trás de cada coisa que vocês veem naquela igreja. E é claro, se vocês
percebe um monumento ou uma tela e vocês não têm a mínima noção do que vocês estão vendo, é como, por exemplo, ir lá em Pompeia se ver as pedras, né? Não tem noção da história daquilo. Então, gente, invista, tentem entender, compre um livro de história, não vão lá no canal YouTube do Fernando, tentem, né, seguir as nossas lives sobre história da arte, porque vocês vão viajar, vão aproveitar muito mais essa viagem. E assim, temos um projeto, espero que possamos, né, estar indo em frente com esse projeto o quanto antes, né? Mariângela, não some! Projeto, esperamos estar indo quanto antes com isso. Agora, se esse projeto não estiver em pé até a viagem de vocês, porque não tem como dar uma previsão de quando vai ser essa viagem de vocês, ainda não se sabe quando vão, né, abrir as fronteiras, eu não posso, eu sempre dou informações concretas. Então, assim que tiver, gente, eu sigo sempre os noticiários, assim que tiver uma notícia, né, uma pequena esperança de que vão abrir as fronteiras, eu vou ser a primeira a estar dando essa notícia para vocês. Então, assim, respondendo às tantas pessoas que me perguntam sempre isso no dia a dia, né, em todos os meus canais sociais. Então, invistam no tour com a guia. Como vocês perceberam, o Fernando, ele falou meia hora sobre a Fonte Trevi, né? Quando vocês vão estar com uma guia de turismo, é isso que vai acontecer. Provavelmente de uma forma um pouquinho mais curta, né? Porque quando estamos com uma guia, lá em 3 horas vai falar sobre a Fonte Trevi, sobre o Pantheon, sobre a Piazza Navona. Então, todo um tour mais completo, né? Então, assim, aí vocês vão perceber que realmente o lugar que vocês estão visitando tem uma história que vale muito a pena e que vocês fizeram o melhor investimento, né, Fernando? Porque educação, né, cultura, esse é o melhor investimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como você falou bem, né, Patrícia? A sua experiência já vai ser incrível, de qualquer maneira. Se você der esse... Exato. Mas, para além disso, eu dei aqui o meu testemunho pessoal, né? Sinto, assim, uma dorzinha de não poder ter conhecido isso antes, né? Mas tá aí uma ótima desculpa para voltar para a Itália, né? Agora eu preciso voltar. Itália com a minha consultoria de preferência. Exatamente. Por tantas razões. Vão lá no blog, né? Pesquise, temos mais de 800 posts, tá, pessoal? Então não tem desculpa para não planejar uma viagem bem feita. Agora vamos estar encerrando a nossa live, porque fomos a quase 40 minutos, é incrível, Fernando. Se deixar, a gente fica aqui, hein? Muito obrigada, né, por esse bate-papo, como sempre, e logo, né, vou estar te contatando para fazermos a nossa programação para a próxima live, tá bom? Com certeza. E eu vou aqui já dizer que eu vou gravar um vídeo sobre a Fontana di Trevi, né, aí a gente entra um pouquinho mais em detalhes artísticos, né, hoje é sempre um bate-papo mais descontraído, muito mais para despertar em vocês a curiosidade, né? Exatamente, para dar aquele gostinho de querer saber mais. Aí eu gravo um vídeo, como eu fiz do Coliseu, já ele está sendo editado, aí já ele vai estar no ar para vocês. E a mesma coisa eu vou fazer agora com a Fontana di Trevi e a gente vai caminhar, né, nessa toada aí para os nossos projetos. Sobre o outro vídeo que está no ar, sobre o Pantheon. Sim, já temos um ano passado, né? A gente fez um do Pantheon. Então, quem quiser, tá lá no meu canal, Antes Arte do que Nunca, né? Com uma edição toda trabalhada, toda bonitinha, né, do nosso querido André, que trabalha com a gente também, que faz a edição dos vídeos, né, com a Patrícia, que me abriu essa oportunidade. Então, a gente vai, ao longo desse 2021, aí ter uma série de vídeos sobre arte, não só para você que gosta de arte, pretende viajar também, mas para você que quer se aprofundar também um pouquinho nesse magnífico universo que é o universo da história da arte. Obrigada, Fernando. Fica com Deus, tá? Um beijo grande, até a próxima, pessoal. Obrigado, Patrícia, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijo para vocês, meus amores. Saúde!